Campina Grande, quarta-feira, 8 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Panificador. E todos nós, diariamente, precisamos de alimentar o nosso corpo com o pão material, o pão para alimento do nosso corpo, do nosso físico. Pois bem, agora você vai ouvir e receber a palavra de Deus, o pão da vida, o pão que desceu do céu, através do pastor Antônio Júnior, que estará dando continuidade à conclusão da palavra que ouvimos ontem. E Jesus mesmo foi quem falou: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que se alimentar deste pão nunca terá fome. Como também ele disse: Eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, agora é hora de você receber o pão que é Jesus. E após, você também ainda ouvirá, ao término deste programa, um belíssimo hino interpretado por um dos cantores do ministério da LPC. Mas antes, receba esta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. E aí por isso que é interessante esse texto. E é por isso que é interessante Paulo dizer isso para a igreja. Não, eu não vim pregar de forma eloquente. Eu vim pregar Cristo Jesus e este crucificado, aleluia. Algo poderoso, profundo, eterno. Mas os homens rejeitam a cruz até hoje, porque eles querem continuar na sua depravação. Em Adão, todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. E qual foi o decreto? O decreto foi morte corporal, morte espiritual. Não há nada que a criatura possa fazer para voltar ao seu Criador. Não, e Deus, para isso, teve então que descer. Deus teve que enviar o seu Filho como homem para morrer a nossa morte, pagar a nossa dívida e ressurgir em vitória para a nossa justificação. Pregar Jesus Cristo e esse crucificado significa apresentar o Evangelho na sua totalidade. A pessoa de Jesus, Ele é Senhor da glória, Deus verdadeiro, que se fez carne, amém? A sua obra, Ele assumiu o lugar de servo, sofreu a maldição da lei em nosso favor e nos resgatou pelo preço inestimável do seu sangue precioso. Meus irmãos, se nós removermos a centralidade de Cristo e da cruz dos nossos púlpitos, dos nossos estudos bíblicos e das nossas conversas, fatalmente removeremos o próprio poder da igreja. Remova a mensagem genuína do Evangelho e você remove o poder da igreja. Pode ter luz, pode ter fumaça, pode ter aroma, pode ter multidão, mas zero de poder, vazio de poder. E é por isso que nós devemos ter cuidado quando o nosso discurso, a nossa pregação, ela apenas tem um discurso moralista. É aquela velha pregação sem conteúdo bíblico, que só aponta os pecados meramente morais ou de costumes, mas que não tem a profundidade de entender o texto e daquilo que realmente o texto está dizendo. O mundo, ele está cheio de palestrantes. Ele está cheio de palestrantes motivacionais, que dizem que as pessoas, ou dizem às pessoas como melhorar as suas circunstâncias eternas. Você vê os pequenos vídeos também nas redes sociais, seja o YouTube, Instagram, TikTok, tudo nessa mesma pegada, em dizer como você pode melhorar a sua vida, as circunstâncias eternas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A ideia, meus irmãos, do Evangelho é de que não faz nenhum sentido para a nossa caminhada neste mundo sendo orientado por qualquer coisa fora desse Evangelho. A gente pode até caminhar, mas será vazio de Deus. A gente pode até seguir, ser bem sucedido, como a sociedade quer, enriquecer, ter sucesso, ser bem quisto na sociedade, querer que as pessoas tirem uma selfie com você, ou mesmo peçam um autógrafo a você, que você possa ir nos mega eventos do mundo, mas é vazio de Deus, é vazio de poder. A missão da igreja não é reformar a sociedade externamente. A missão da igreja é transformar os corações por meio da regeneração espiritual. Se Cristo não ressuscitou e se a cruz não for eficaz, a nossa fé é inútil e ainda perecemos mortos em nossos pecados. Entretanto, louvado seja Deus, Ele nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, versículo 3 diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A ideia ainda está de esvaziamento, amém? A ideia ainda está de esvaziamento dele. E esse versículo aqui eu penso que é um versículo que quebra o nosso orgulho. Veja, quem é Paulo? Mentor de várias igrejas, fundador de vários trabalhos, que discursou com grandes filósofos, que esteve reunido nos sinédrios, que pregava nas sinagogas, que era letrado, e que ele poderia muito bem se arvorar no salto, no pedestal da sua eloquência, da sua sabedoria. Mas ele faz questão de lembrar a igreja de Corinto, que quando ele esteve pregando no meio de Corintos, ou no meio dos corintianos, sem ser do time, ele está dizendo aqui que fez questão de fazer tudo isso em fraqueza, de se esvaziar, de temer e de ter grande tremor, não com medo dos filósofos, do povo, mas a ideia aqui é que Paulo tinha consciência de quem Deus verdadeiramente é e de que a sua mensagem é verdadeira. Às vezes eu falo isso que eu vou falar aqui no seminário, mas eu fico corrigindo os seminaristas. Eu não estou dizendo isso aqui para você desistir, não. Estou dizendo isso aqui para você ter consciência do que você está fazendo e do que você quer fazer. Ser pastor, ser missionário, estar à frente pregando, não é palco, não é sucesso, não é para ter autógrafo, não é para ter benefício, não é para chegar na frente da fila, não é para receber os melhores pratos, não é isso. Infelizmente, nós temos uma carrada de jovens se preparando para o ministério, porque eles veem esses pastores famosos e querem ser também pastores famosos, mas eles não conhecem o chão de igreja. Aparecer na tela, aparecer em grandes eventos, tudo isso mexe com a tua vaidade, mexe com a tua soberba. Mas Paulo nos ensina aqui nesta noite que nós devemos fazer a obra do Senhor, se esvaziando de nós mesmos, com temor e com tremor. É muito sério. E eu acho, irmãos, que esse versículo aqui deveria quebrar o orgulho de qualquer líder espiritual. Esse versículo 3, ele deve quebrar o nosso orgulho. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, o homem que plantou a igreja em toda a Ásia, como diz a vocês, olha para a sua experiência em Coríntios e diz: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Que lição! Quem somos nós? Quem somos nós? Que contraste, irmãos,
Que contraste com o que nós estamos vendo hoje, com as imagens que nós estamos vendo hoje. Que contraste com esses pregadores triunfalistas. Que contraste com esses irmãos que querem ouvir esses pregadores triunfalistas. Porque os pregadores triunfalistas só existem porque tem público. Se não tivesse público, eles não existiam. Mas há público para isso. Há tanto público que, se você parar para ver uma imagem de determinado programa, de determinado apóstolo, ele diz coisas que não passam nem perto de uma página da Bíblia. Mas ele já persuadiu de tal forma as pessoas, que as pessoas fazem o que ele está pedindo loucamente. Pega o aluguel da casa e dá lá, porque ele está dizendo que é para dar, que é para fazer prova. Miserável. Onde é que Deus pede isso? Mas há público. Está lá o público lá, ensandecido. Querendo uma parte. E aí nós vimos um apóstolo Paulo aqui, dizendo que esteve no meio do povo, esvaziado, com fraqueza, com temor e com tremor. Os sofistas gregos, eles eram arrogantes, cheios de si. Paulo, no entanto, apresenta-se como uma pessoa que tem marcas, que o mundo espiritual e secular da época considerava desprezíveis. Então, olha a ideia. Lembra lá que a gente falou que era a cidade de Corinto? Se você não tivesse um discurso eloquente, se você não tivesse sabedoria, você era o quê? Rei? Aí Paulo chega com o quê? Com que pregação? Uma pregação desprezível para eles. Amém? A pregação de Paulo, Cristo que morreu sob a mão de Pôncio Pilatos, Ele é o Messias, Ele é o prometido dos profetas do Antigo Testamento. Esse discurso era um discurso fraco, desprezível daquela sociedade. E é por isso que ele está dizendo aqui isso. Ele está fazendo esse contraste. Ele era para ser uma pessoa totalmente rejeitada. Ninguém deveria escutar Paulo, porque o discurso de Paulo é doido, é fraco. O temor e o tremor aqui de Paulo não era um medo covarde dos homens, mas era uma profunda reverência diante da magnitude da tarefa de pregar o Evangelho, diante da santidade do Deus a qual ele servia. Paulo subia ao púlpito consciente de que carregava a palavra da vida eterna, sabendo que os homens diante dele dependiam daquela mensagem para escapar da condenação eterna. Então não há nenhuma soberba, não há nenhuma vaidade, não há absolutamente nada no Evangelho que você possa pegar para se utilizar para si mesmo, porque se assim fizermos, estamos longe de Deus e sem o poder de Deus. O Evangelho, nos crentes, e os crentes no Evangelho, sempre tiveram a marca dessa profunda humildade. Quando Deus chamou Moisés, Moisés respondeu: quem sou eu para ir a Faraó? Quando Deus chamou Isaías, foi que ele disse: ai de mim, que vou perdendo a vida, porque sou homem de lábios impuros. Quando Pedro foi testemunhar o poder de Jesus Cristo na pesca maravilhosa, o que ele fez? Ele prostrou-se e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Mas ainda mais, o próprio Jesus encarnado, ele deu o maior exemplo de humildade. Ele esvaziou-se de si mesmo e a si mesmo se assumiu a forma de servo. Portanto, meu irmão, você tem servido a Deus baseado em suas próprias habilidades, em seu intelecto, em sua facilidade de fala ou em sua experiência? Veja, isso não são credenciais. Não são credenciais. Você não pode se credenciar a fazer a obra do Senhor
pelos seus dons naturais, pelo seu conhecimento, pela sua desenvoltura, pela sua eloquência. Isso não tem nas Escrituras. Não tem nas Escrituras. E isso é um alerta também para a igreja. Cuidado com o que vocês escolhem. Cuidado com o que vocês escolhem para ser o porta-voz de Deus para a vida de vocês. Percebam, observem. Quem é o porta-voz de Deus para vocês? Ou quem vocês querem que seja o porta-voz? Ou quem vocês querem que estejam de fato pregando o Evangelho? E eu, meus irmãos, desde que eu comecei o meu ministério, eu sou criterioso mesmo. E muitos já acharam ruim comigo, porque eu sou criterioso. O pastor Bolso me conhece, já viu, já conversei muito com ele. Dessa questão de ser criterioso no púlpito. De ter cuidado quem sobe no púlpito, de ter cuidado quem vai abrir a boca para falar com a igreja, porque a responsabilidade é nossa, e eu devo ter esse critério, porque palavras soltas aqui no púlpito, se elas não tiverem correspondendo com o Evangelho, ela pode arruinar a vida de muitas pessoas, e arruinar a vida do próprio pregador que vem pregar aqui por soberba, por vaidade, por se achar eloquente, ou por se achar que deveria estar no púlpito. Você mata as duas pessoas, mata a igreja e mata o pregador. Mas eu vou para o quarto e último ponto e diga graças a Deus. O quarto e último ponto são os 2 versículos, o 4 e o 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Percebe que ele fecha aqui, não é? Que conclusão, não é? Então Paulo chega dizendo que não usou de sabedoria lá no início. Eu fui por meio de vós, não quis usar a mesma técnica. Por que ele não quis usar? Ele diz aqui no versículo número 5. Porque se ele usasse as técnicas humanas, se ele usasse as técnicas daquela técnica que na cidade de Corinto era ovacionado, ele teria as mesmas pessoas, ele teria mais, talvez, as multidões. Entretanto, o que acontecia na fé daquelas pessoas? Era uma fé morta. Não é o que ele diz, versículo 5? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Eu já vi muitas vezes alguém chegar, aconselhar, para fazer alguns tipos de método, alguns tipos de palavra. Não, tem que pregar assim, porque se pregar assim, vai chocar muito a igreja, e as pessoas não vão aguentar e vão embora, e não sei o quê. Há muitas essas questões. Mas o fato é, irmãos, que o que a gente percebe hoje é que há um público que se por exemplo, eu me furtar como pregador de pregar isso aqui que eu estou pregando, esse texto aqui, se não vou pregar não, que é muito pesado, tem irmão que não vai gostar, né? Se em algum momento houver uma escorregadia e essa pessoa que não pode ouvir esse tipo de coisa, e ouvir, ele vai sair, ele vai procurar outra. Aí quando ele chega na outra, aí o que vai receber é assim: eita, ó, tá vendo, ó, veio para mim agora. Esse vai ter que fazer a mesma coisa, porque se ele falar a mesma coisa, essa pessoa vai sair e vai ficar pingando em vários, até encontrar um lugar em que ele queira escutar aquilo que ele quer escutar. Ele quer escutar. Isso é uma realidade. Mas quando eu vejo o versículo 4 e o versículo 5, do coração humano atrás desse tipo de coisa, essa fé é uma fé vazia, como Paulo diz aqui. É uma fé baseada na sabedoria humana. Então ele vai procurar o mais eloquente, o mais sábio, vai ficar procurando o tempo todo. E aí vai começar dentro dessa eloquência, como tem um pastor, eu não gosto muito de dizer o nome de pastor, mas esse eu vou dizer, Ed René Kivix. Corra desse pastor, corra. Ed René Kivix. Corra, não escute nada mais que ele fala. Sendo bem direto e perdendo a ética geral.
Ele começou com um discursozinho, ele é muito eloquente. Eu já ouvi pregação dele, eu disse, mas rapaz, se ele fizesse o apelo, eu levantava a mão. Da eloquência de René Kvitz. Mas ele começou dos 5 anos para cá a debandear de vez. Primeiro que ele começou a criticar a autoridade infalível das Escrituras. Olha, criticou a autoridade infalível das Escrituras, pode correr, não é crente mais não. A Bíblia ela é autoridade absoluta, suficiente, clara, inerrante. Amém, igreja? Então, se você ouvir um discurso, a Bíblia ela tem que ser corrigida em alguns textos, corra logo, nem escute mais. Nem escute mais. Nós temos que adaptar o texto bíblico para a nova sociedade, para a nova forma de família. Corra! E ele está com esse discurso. O Evangelho, irmãos, ele tem que ser pregado na dependência daquilo que Deus revelou e na dependência do Espírito Santo. Quando o Evangelho é pregado na dependência do Espírito, os corações endurecidos se quebram, os pecadores se arrependem, os casamentos destruídos são restaurados e homens imorais são purificados e santificados. Essa transformação não é fruto de uma manipulação emocional de fim de culto, mas na verdade é a ressurreição espiritual de quem estava morto em seus delitos e pecados. E qual é o propósito supremo disso? O versículo 5 nos dá essa resposta definitiva. Porque a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Portanto, igreja, preste muito atenção a isto. Uma fé que é gerada pela eloquência de um pregador durará apenas enquanto durar a simpatia desse pregador. Se o homem se converte à igreja porque ficou fascinado pela capacidade intelectual do pastor, pelas técnicas de liderança, ou pelo ambiente estético e dinâmico da comunidade, no dia em que esse pastor falhar, no dia em que a igreja enfrentar uma crise, ou no dia em que o vento das provações soprar, essa fé desmorona. Por quê? Porque ela foi construída sobre a areia da sabedoria humana. Mas, quando a fé de uma pessoa é gerada pela exposição simples, fiel e corajosa da cruz de Cristo, sob a iluminação e o poder do Espírito Santo, essa fé se apoia na rocha inabalável. É uma fé que suporta a perseguição, é uma fé que permanece firme na ditadura, é uma fé que permanece firme em qualquer ambiente político, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. É a fé dos santos que venceu o mundo, fecharam a boca de leões e não amaram as suas próprias vidas até a morte. João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mateus 7:24-25: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-se-á ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquelas casas, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Meus irmãos, avaliem a sua fé em quem ela está apoiada. Avalie a sua fé em quem ela está apoiada. Ela não pode estar apoiada no pastor Bosco, ela não pode estar apoiada no pastor Júnior, ela não pode estar apoiada no presbítero Alberto, ou qualquer outro presbítero. Ela tem que estar apoiada em quem? Em quem a sua fé tem que estar apoiada? Portanto,
abandone toda e qualquer dependência da sabedoria humana. A sua dependência tem que ser na palavra. Não venha replicar aquilo que acontecia entre os coríntios. Eles dependiam da sabedoria humana. Portanto, se um homem não tivesse sabedoria, era rejeitado. Queira sempre que Jesus seja proclamado, e a este crucificado, que pagou o preço por vocês. Seja essa a mensagem na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu ministério, aqui na igreja. Não tente impressionar as pessoas com a sua própria sabedoria ou com a sua retórica. Seja uma testemunha fiel da pessoa e da obra de Jesus. Que Deus, irmãos, nos conceda graça de sermos uma igreja unida, humilde e poderosa. Não pela força dos homens, mas pelo Espírito do Deus vivo, que habita em todos nós. Amém. Eu quero agradecer a você que esteve conosco e convido para que amanhã, outra vez, nos reencontremos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.